Boa tarde, professora. Vou iniciar aqui falando um pouco sobre o Código de Menores e o ECA, né? Ah, as disposições gerais de cada um e as suas diferenças, né? Primeiramente, vou apresentar aqui os membros do grupo, que somos Luiz Silva, Ravine Vilas Boas, Deise Vasconcelos e Vitória Aguiar. Né? Inicialmente, vou falar aqui sobre o Código de Menores e o que levou realmente à criação do mesmo. Código de Menores. O primeiro Código de Menores, também chamado de Código Melo Matos, em homenagem a seu autor, teve sua primeira versão em 1927, assinado especificamente no dia 12 de outubro de 1927. O então presidente Washington Luiz tomou essa medida motivado pelo caso do menino Bernardino. Abrindo um parênteses aqui em relação ao caso, o caso do menino Bernardino foi um caso que chocou a sociedade da época. O Bernardino era um menino engraxate e o relato é de que um cliente havia se negado a pagar, né, pelo serviço de engraxate que ele prestava. E com isso eles tiveram um desentendimento, o menino reagiu arremessando tinta contra essa pessoa e ele foi detido, né, com outros detentos adultos. E o menino foi violentado por 20 detentos na época. Foi um caso que chocou muito a sociedade. E daí então, devido, é claro, à repercussão, né, surgiu aí a necessidade da criação de um código com uma classificação, né, mais específica para esse tipo de caso. E apesar de ser uma das primeiras estruturas voltadas à proteção dos menores, foi produto de uma época culturalmente arbitrária e patriarcal. Portanto, não havia preocupação com o problema do menor, né, em compreendê-lo e entendê-lo. O principal objetivo do legislador era tirar de circulação aquilo que atrapalhava, entre aspas, a ordem social. A criança merecedora de tutela do Estado era classificada como menor em situação irregular. E a maior crítica a este conceito se encontra na não diferenciação do menor infrator daqueles que eram, de fato, vítimas da pobreza, de maus tratos, do abandono, etc. Ou seja, todos os que se enquadravam nesses exemplos eram tratados da mesma maneira, como menores em situação irregular. E a medida era a mesma para todos, né? Afastar aí esses grupos da sociedade e detendo-os, né? Logo, é notório o caráter discriminatório do antigo código, né? Devido à forte associação da pobreza à delinquência, ou seja, na prática, o grande alvo da legislação eram crianças e adolescentes pobres, negras, de baixa ou sem escolaridade. Em outras palavras, os menores, né, entre aspas, abandonados, desassistidos e em perigo moral, eram punidos por terem nascido negros, pobres, sem lar, ou até por não se ajustarem ao padrão social da época. O desinteresse em reinserir socialmente esse menor na sociedade também era evidente, objetivando apenas o controle da ordem pública e a paz social. Depois de muitas críticas à doutrina da situação irregular, né, o Código de Menores provou ser deficiente ao tratar dos desvios infanto-juvenis. Foi então que, com o advento da Constituição Federal de 88, marcando a fase democrática da sociedade brasileira, a sociedade e o Estado se tornam grandes responsáveis, né, pela proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Nesse contexto surge então o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, entrando em vigor em 1990. Com base no artigo 227 da Carta Magna, o ECA se baseia em dois princípios principais, o da prioridade absoluta e o princípio do melhor interesse do menor. O princípio da prioridade absoluta trata de um princípio constitucional, previsto no artigo 227, o qual estabelece que os direitos das crianças e dos adolescentes devem ser tutelados com absoluta prioridade. E o princípio do melhor interesse do menor assegura que todos os procedimentos devem ser realizados levando em conta o que é melhor para o menor. Ou seja, diferente do Código de Menores, que tratava especificamente dos menores em situação irregular, né? O ECA visa a proteção integral dos menores de idade, independente de sua condição na sociedade, firmando assim a criança e o adolescente como sujeitos de direito, com proteção e garantias específicas. Tem por objetivo a reeducação e reinserção do menor à sociedade, sendo premissa a dignidade da pessoa humana. No que diz respeito às suas disposições genuinamente revolucionárias, o ECA tornou-se modelo internacional, inspirando a legislação de diversos países.
Porém, a legítima constituição da criança e do adolescente e um dos mais avançados diplomas legais dedicados à matéria atualmente é desconhecido pela maioria da população do país e descumprido pelas autoridades públicas, tornando suas disposições verdadeiras palavras sem relevância. Portanto, para finalizarmos, em síntese, o Código de Menores tenta cumprir inicialmente com seu propósito de proteção ao menor em situação irregular, porém, acaba por marginalizar de forma generalizada todos os jovens das ruas, por se referir a todos eles através desse termo, o menor em situação irregular. Por sua vez, o ECA, que vem com a intenção de proporcionar direitos e dar mais proteção à criança e ao adolescente, pretende tratar a todos de forma igualitária, porém acaba por não se cumprir de forma plena pela negligência das autoridades e pelo desconhecimento do mesmo por parte da população. Bom, esse é o nosso trabalho. Espero que ele tenha sido breve e objetivo e que tenha sido, acima de tudo, esclarecedor aí para quem venha ter acesso ao nosso vídeo. Muito obrigado.